Aliança Jovem Ana Mola, AMA, que é a Aliança Mulher Ana Mola, e ALU, que é a Aliança do Ouro Ana Mola, que é a agremiação dos mais idosos, dos mais velhos. Então, basicamente, o serviço administrativo e a parte, digamos assim, a direção máxima do partido vai se encontrar nesse espaço. Na cidade de Maputo, como vocês tomaram conhecimento, nós, antes da inauguração da sede nacional, tínhamos feito a inauguração da sede do Distrito de Campo-Plana. E também, como viram, o Distrito de Campo-Plana, nós inauguramos aquela sede distrital como uma sede modelo, no sentido que queríamos mostrar aquilo que é o padrão de uma sede distrital dentro das ambições e do sonho da Ana Mola, portanto, uma sede distrital analógica não podemos dizer o contrário, digital, moderna, com tecnologia, com internet, com videovigilância, mais interativa com o povo. E essa sede também não é tão diferente disso. Mas é lógico que aspectos da gestão do dia a dia, da mobilização dos eleitores, esclarecimento de dúvidas, vamos procurar uma forma das delegações distritais, da cidade e provinciais conseguirem responder a isso. Então, esse é mais ou menos o enquadramento que eu queria dar sobre esta sede nacional inaugurada depois da sede distrital de Campo Plana. O investimento que foi feito aqui é brutal. Aproveito aqui de dizer, não é propriamente nosso edifício. O edifício que nos tinha sido generosamente oferecido foi na província de Maputo, que deveria ser a sede nacional da Ana Mola, mas por lei, os partidos têm que ter a sede nacional na cidade de Maputo. Então, o edifício que pertence à Ana Mola, nesse momento, vai ser uma sede regional, sul, ou a sede provincial de Maputo. Esse é o edifício arrendado, mas que tivemos que fazer obras brutais, né? Quase um pouco próximo de 1 milhão de reais, para ter nestas condições de espaço. Agora, o que é perspectivas para o futuro e as linhas gerais que nós temos para a atuação da Ana Mola? Basicamente, são três pilares que eu já tinha dito antes, que eu vou repetir. O primeiro pilar que nós temos é exatamente a questão da implantação do partido. A implantação, ela pode ser subdividida em duas partes. Primeiro, a implantação física, vamos falar dos edifícios, dos computadores, dos equipamentos no país inteiro, essas coordenações, toda a implantação física. Mas também teremos a implantação humana, quer dizer, pessoas que representam a instituição nesses edifícios, as coordenações, sobretudo as coordenações distritais, os postos administrativos, são para nós os pontos mais importantes da atuação política do país. E depois podemos falar da implantação, essa pessoa falar em implantação material, edifícios, pessoas, mas também temos a implantação imaterial. A implantação imaterial é usar estes edifícios como centros também de formação, como centros de formação e de informação, centros de atendimento, centros de partilha de conhecimento, de informação, de interação com as pessoas. Essa é a que a gente chama de implantação imaterial. Temos também outra vertente importante para nós, que é usar toda essa infraestrutura que vai ter a falar para conseguirmos ser dos melhores do país em alguns pontos. Primeiro, conforme vocês viram, vem da Assembleia da República depositar visão pontual da Constituição da República para a mudança de um dos símbolos nacionais, que é a bandeira nacional. Aquele exercício chama-se iniciativas legislativas. Nisso, nós queremos ser a maior referência política
país. E, para dizer a verdade, já começamos a ser, se contarmos os projetos que já submetemos à Assembleia da República até hoje, portanto, aquele foi um deles, mas vocês estão recordados que já submetemos o projeto relativamente à redução da maioridade civil dos jovens. Portanto, todos os países vizinhos do Moçambique, e não só o mundo todo hoje, a chamada maioridade civil está em 18 anos. Moçambique é dos poucos países, penso que é o único país africano, que a maioridade civil ainda está em 21 anos. Então, nós que lidamos com a população, com os jovens no terreno, apercebemos desta grande sensibilidade, deste grito de socorro dos jovens que querem se emancipar e apresentamos uma revisão pontual dessa lei que foi depositada na Assembleia da República. Qual é que é a validade disso? É que os jovens que estão entre os 18 e os 21 anos, estes jovens atualmente em Moçambique, se querem assinar grandes contratos, não podem fazer. Se querem fazer grandes contratações, não podem fazer. Se querem abrir grandes companhias, empregar jovens e por aí fora também não podem fazer, tem limitações do ponto de vista civil. E vocês sabem que essa é a idade florescente no país, onde estão os mais talentosos, onde está a maior capacidade intelectual e física da nossa população. Então, estes jovens, muitos deles estão a gritar de socorro porque querem também ser empregadores, querem ser PCAs, querem assinar grandes contratos nacionais e internacionais. Portanto, uma parte da pobreza deste país tem muito a ver com a falta de vontade política de emancipar um extrato da população que é muito importante e vai o grande mérito da proposta que nós submetemos à Assembleia da República, que até hoje a Assembleia da República não se manifesta, significa que a Assembleia da República não está preocupada com a emancipação dos jovens. A outra proposta, que vocês devem saber, foi a proposta da criação de uma comissão parlamentar de inquérito para se averiguar as questões de indícios de corrupção no chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, o mais conhecido lá é o Sustenta. Portanto, nós submetemos isso à própria Assembleia da República, mais dois projetos também, para significar que neste momento, apesar da Ana Mola ser um projeto político que não está na Assembleia da República, série de propostas legislativas, nós superamos todos os partidos que estão dentro da Assembleia da República atualmente. Portanto, já estamos a fazer, nesta vertente da iniciativa legislativa, já somos o maior partido do país agora. Outra vertente que nós queremos também, portanto, estou a falar do porquê que estamos aqui a inaugurar essas sedes, por que estamos a fazer isso. Outra vertente que nós queremos é ser a maior referência no país em matéria de propostas de políticas públicas. Isto é, uma coisa é fazermos propostas de lei, revisão de leis, outra coisa são programas de desenvolvimento, são planos estratégicos, são agendas de desenvolvimento, políticas públicas. Nesse momento, somos a única organização em Moçambique que ainda no início deste ano apresentamos um programa de desenvolvimento nos próximos 5 anos e submetemos à própria Assembleia da República e partilhamos com o público. Muito antes deste governo atual submeter o plano quinquenal do governo na Assembleia da República, a Ana Mola já tinha partilhado a sua perspectiva de plano de desenvolvimento por 5 anos com o público. Significa que está aí mais um exemplo de que até agora somos a maior referência nisso. Mas queremos acrescentar, crescer ainda mais nisso, apresentar programas ligados à saúde, ligados à educação, ligados ao turismo, ligados à indústria, ligados aos serviços. Portanto, vamos apresentar várias propostas de políticas públicas nesses domínios. Então, esta basicamente são as vertentes, os objetivos estratégicos que nos levam a inaugurar sedes, que nos levam a ter coordenações distritais, provinciais pelo país todo, para que também as pessoas que nos têm ajudado bastante entendam para que é que vai servir os terrenos que neste momento muitas organizações, pessoas individuais
que temos dado o terreno praticamente para todo o país, para que eles percebam qual é a finalidade disso, para o país, para o benefício do povo moçambicano. Portanto, é isto para que serve o projeto Anamola, é para isso que esta sede também vai servir, é para isso que nós iremos continuar a dedicar todas as nossas energias em benefício do povo moçambicano. Portanto, estas é que seriam as linhas gerais da visão, das perspectivas com que nós vamos usar estes edifícios que estamos a chamar-nos para vir testemunhar este caso. E, por enquanto, é tudo. Mas essas perspectivas, quais as prioridades? Não, essas, conforme eu disse, eu dei de uma forma escalonada. De forma escalonada, falei da implantação. A implantação física, a implantação humana e a implantação imaterial. É o ponto de partida. Depois disso, continuaremos a fazer o segundo pilar, que eu falei das iniciativas legislativas. O terceiro pilar são os programas de desenvolvimento. Vou-te falar de mais um elemento, mas esse é um elemento muito específico de uma das nossas organizações sociais, que é a AMA, que é a Aliança Mulher Anamola, que é exatamente a parte do serviço social à sociedade. Portanto, a prestação de apoio humanitário à sociedade, a abertura de escolas, hospitais, apoio. Você sabe, neste momento, temos milhares de pessoas que, no percurso das próprias manifestações, sofreram e que precisam de apoio médico, medicamentoso, que não estão a ter nos serviços de saúde públicos. Esta organização AMA vai se debruçar com muita intensidade nessa parte dos serviços sociais. Não é? Mas não falei disso por quê? Porque a AMA, estas organizações sociais, a AMA, a LU e a AJA, elas têm um estatuto próprio. São organizações, digamos, tuteladas pelo partido, mas que têm estatutos próprios, que é uma organização independente, autônoma e que tem os seus próprios programas. É por isso que também, nos próximos tempos, eles próprios vão fazer os seus conselhos coordenadores, em que vão discutir que tipo de estatuto querem fazer, que tipo de plano de atividades e plano estratégico específico dessas organizações, por isso que não falei muito delas, porque vão ter uma oportunidade específica para falar, certamente que a imprensa também vai ser convidada nessa oportunidade. Venâncio Mondlane é um exemplo concreto. Também ainda que News é um grande exemplo, estão a fazer um trabalho espetacular e eu aproveito de felicitar, também. Em nome da Indico News, muito obrigada. Mas dizia que Venâncio Mondlane é um exemplo concreto de quem, peso embora sinta-se uma certa ameaça nesta democracia que fora anunciada nos Acordos de Roma em 1992, entretanto prevalece em usufruir da mesma, isso é muito bom. E também ficou claro que a Anamola tem como foco abraçar a causa dos jovens. Eu, se calhar, estaria a fugir um pouco, mas sem fugir. Temos uma jovem que é a Marisa Missa, mulher, que optou com muita coragem em trazer aquilo que é o pensar dela, usando desta mesma democracia que fora anunciada em 1992 nos Acordos de Roma. Entretanto, temos estado a ver que, de certa forma, sentiu-se obrigada a ir para a parte incerta por conta de alguns aspectos que não importa aqui citar, mas ela deixou bem explícito na sua conta na rede social, onde quem quiser pode ir lá ver. E Venâncio Mondlane também, em algum momento, teve que estar em parte incerta. Sendo assim, eu gostaria de ouvir da sua parte como avalia, como lê o que está a acontecer com esta jovem neste momento, qual a leitura que o Venâncio Mondlane pode fazer, qual o pensamento que pode trazer em torno disto. Muito bem, tá. Eu por acaso tenho aqui uma mensagem que eu fiquei com a Marisa muito recentemente, portanto, isto foi já na quinta-feira. Eu procurei pelo número dela, depois consegui o número que está aí. Então mandei uma mensagem para ela e trocámos aqui, digamos, uma conversa. E realmente uma das questões que nós nos colocamos à disposição, pela experiência que eu tenho em matéria de segurança, a cibersegurança, eu dispus-me a ajudá-la no sentido de garantir a segurança dela enquanto se prevalece essa situação. E outros aspectos que eu não posso estrategicamente aqui partilhar. Mas, de uma forma geral,
esse é o preço que tem que pagar toda a gente. Podia pôr-me aqui em lágrimas, a chorar, mas penso que de chorar já choramos demais. Mas eu acho que o mais importante, talvez, é passar uma mensagem para toda a juventude e todas as pessoas que sentem que têm vocação de lutar pela justiça, de lutar pela verdade e lutar por um povo. A mensagem que eu vou passar é que não tenhamos ilusões de que o fato de você lutar pela verdade e lutar pela justiça, isso te torna uma pessoa imune. Pelo contrário, coloca-te na exposição de mais perigo, coloca-te na exposição de mais perseguição. Por quê? Porque um país como Moçambique, que é dominado pelo crime organizado, que é dominado pelas gangues, que é dominado pelo crime transnacional e internacional, significa que quem se coloca do lado da justiça tem que ter consciência de que tem que carregar uma cruz pesada e pagar um preço muito elevado, porque está perante forças extremamente poderosas. São poderosas, na verdade são forças perversas, é um poder do mal, é um poder das trevas, mas elas não deixam de ser forças poderosas. Então nós temos que passar por isso. E o que eu queria dizer exatamente destes ativistas, políticos, jornalistas, que lutam pela verdade, é que é importante nestes momentos nós nos prepararmos psicologicamente durante o decurso da luta pela verdade para que possamos aguentar a carga dessa mesma luta. E que não nos achemos desesperados quando as perseguições começarem. E esta é uma das mensagens que eu partilhei com ela. Há uma mensagem motivacional com ela, para que não entre muito em desespero. Entenda que faz parte de um percurso de luta. Se nós olharmos um bocadinho da história de Moçambique, os que hoje dominam esse país, que instalaram este país, converteram este país num narco-estado, num estado dominado pelos narcotraficantes, estes mesmos, há 50, 60 anos, também eram jovens que pensaram na verdade, na justiça para os moçambicanos. Foi por isso que decidiram abandonar tudo o que tinham e entrar para uma incógnita. Foram eles os primeiros a ir para a parte incerta. Portanto, nós hoje estamos a ir para a parte incerta, a seguir as pegadas que eles próprios seguiram na década de 50 e 60, quando lutavam pela verdade e pela justiça. Hoje, eles se converteram nos novos perseguidores, converteram-se nos novos tiranos, converteram nos novos colonizadores. Então, nós, como jovens, hoje não podemos achar estranho que também um e o outro, de vez em quando, tenha que ir à parte incerta, que faz parte da nossa luta. É preciso psicologicamente estar preparado para isso. Eu sei que, por exemplo, várias ocasiões já me disseram que se tu voltares ao país amanhã, serás morto, vão acabar contigo, vão te raptar, agora não sei o que, mas nunca deixei de voltar e vir ao país, porque ser morto, ser raptado, ser molestado, darem-me um tiro, eu penso que isso não quer dizer que como ser humano não tenha medo, tenha receio. Medo de toda a gente. Mesmo as pessoas que dizem mais corajosas do mundo também têm uma dose de medo. Então todos nós temos medo. Agora é preciso saber se o teu medo e a tua fé na missão que você tem colocadas na balança, o que pesa mais. Se a tua fé for forte, então tu vais encarar ser morto, ser baleado, ser perseguido como parte integrante da tua luta. E quando assim for, vais notar que vais fazer a tua luta de forma um pouco mais tranquila. Que as pessoas vão olhar para si e até ficar admiradas. Mas como é que é possível? Aquela moça, numa situação destas, ela está forte, está de pé, está com toda a energia. Exatamente quando a pessoa está cheia da fé e que está a lutar por aquilo que é certo. Sabes, há um poder muito especial na verdade. Se você defende a verdade, chega a um ponto em que você próprio também passa a ser defendido pela própria verdade. É como se a verdade fosse uma grande ave que cobrisse com as suas próprias asas e dissesse que vamos juntos. Então, eu neste momento, a minha oração como pastor, como crente, é que as asas da verdade possam cobrir a Marisa para que ela continue na luta em que ela está e ter forças suficientes para não vacilar. Porque ela é um exemplo para esta nação. Há muitos jovens que se revêem nela como um espelho, como uma bússola. Então, o que nós temos que fazer é orar, é lutar, é encorajar, é aconselhar para que ela não vacile, porque ela está no caminho da verdade.
E esse caminho da verdade sempre prospera. É uma questão de tempo. Não está a passar uma angústia, está a passar isto. Mas a verdade vai prosperar. Então não é um caminho errado. Vamos incentivá-la para continuar com a vida. Obrigado. Voltando para a sede nacional, que está a ser inaugurada neste momento, também sabemos que, num passado bem recente, foi inaugurada a sede distrital, no Zimpeto, e que por motivo de força... Mas eu expliquei ao homem qual foi o motivo que fez com que nós não estivéssemos lá. Pensei que tivesse sido uma faca. Não, expliquei sim. Expliquei. Tanto que hoje estamos aqui. Voltando à pergunta, eu dizia que hoje estamos aqui a inaugurar a sede nacional do Anamola. Entretanto, num passado bem recente, inauguramos a sede distrital, no Zimpeto. E as redes sociais, alguns órgãos de comunicação e até nos debates que acontecem nas ruas, entre as pessoas, a informação é de que a sede fora vandalizada, quando na verdade soubemos que foi força da natureza que criou algum mal-estar ali na sede. Mas, em algum momento, nós que somos jornalistas, não perdemos a oportunidade para espalhar nas redes sociais que a instituição teria sido vandalizada. Percebemos também que o Anamola não chegou a pronunciar-se em relação a isso, permaneceu calado. Havia alguma mensagem ali? Eu acho que o culpado está aí atrás de ti. Mas para um bom entendedor, percebeu-se porque não se pronunciou, porque não fora vandalizada, mas sim houve uma força da natureza que vandalizou a instituição. Exatamente. Para um bom entendedor ficou claro porque que a Anamola não se pronunciou. Mas a minha questão é, como é que Venâncio Mondlane avalia aqueles que se aproveitaram desta informação que saiu a público, onde diziam que a sede teria sido vandalizada, para dizer que sim, a sede fora vandalizada, mas pela própria Anamola para poder destacar-se em algum momento. Esta expressão foi vista, escrita nas redes sociais por vários blogueiros, mas também sem citar alguns políticos garantiram que assim foi. Como é que Venâncio avalia esta afirmação, sendo que a sede nem sequer fora vandalizada como tal? Sim, primeiro a questão da vandalização da sede, né? De fato houve uma dúvida, porque como sabes, não é a primeira vez que partidos da oposição, mesmo a Anamola, antes de ser partido, nós já partilhamos várias imagens, sobretudo na província de Tete, de residências dos nossos coordenadores que foram incendiadas. O caso na Zambésia, sabes que Zambésia é a província onde mais atentados houve contra a vida dos nossos membros. O primeiro, quem conheces, é o Vivo Dias, que é o primeiro herói nacional por parte da Anamola, proposto pela Anamola. Tivemos o segundo atentado, que foi o antigo coordenador da Zambésia, que é o Xadré, portanto foi por um triz, escapou mesmo por um triz da vida. E o terceiro foi o Joel Amaral. Portanto, temos exemplos que precedem que, de fato, houve atentados à vida, houve assassinatos. Temos um colega nosso que anda desaparecido há um ano, que é o Xissalo, portanto, foi um grande jornalista, um grande blogueiro, um influenciador, que era nosso membro e que estava mais ligado à área de marketing, estava ligado à área de comunicação. Então, com base nestes exemplos, tudo quanto aconteceu conosco até hoje, nós apresentamos um relatório ao Ministério do Interior e também para a Procuradoria, acho que acompanhaste, foram 4 relatórios consecutivos em que, dentro dos membros que formaram a partir da Anamola, foram assassinados ao longo de um ano 45 pessoas. Assassinados. E temos dados sobre isso. Estes documentos penso que nós partilhamos com a própria imprensa. Então, com esta base, acho que consegues perceber que nós temos dados concretos de perseguição, de assassinato, de raptos, de tentativas de assassinato frustrado contra membros. Eu próprio passei por 2 tentativas que foram provadas em Moçambique, antes das eleições em Zavala. Portanto, houve uma tentativa de assassinato a partir de um agente da polícia. No dia 5 de maio, que se assinou o acordo político, sofreu um atentado na zona do Bolero e outras situações, mas estou a falar daquelas mais mediáticas. Nós temos aqui, o Diniz Tivário Santos também teve praticamente 25 tiros colocados na porta da casa dele. Então, temos vários exemplos
de perseguições, de assassinatos, de raptos de nossos membros. Então, isso às vezes cria uma situação, quando nós verificamos qualquer anomalia, com base nesta história, há uma tendência natural de pensarmos que é mais uma perseguição. É natural, não é? Mas é lógico, eu como disse, aquela sede tem vigilância. Nós tivemos que mais tarde ir recuperar as imagens, estudar essas imagens e verificamos de facto pelas imagens da CCTV que de facto foi força da natureza. É lógico que já tinha passado algum tempo, levamos tempo para recuperar essas imagens e vou dizer uma coisa, uma palmatória. Acho que deveríamos ter feito algum exercício, depois de ter estudado isso, fazer um comunicado de facto e sobre as circunstâncias. Para isso é uma falha, eu reconheço, temos que ter uma palmatória sobre isso. Mas este último aspecto que quero falar, sobre o aproveitamento disso, e começar a dizer que nós andamos a fazer simulações, estes casos que eu te contei, há quem também disse que era simulação. Há quem disse, por exemplo, que o Denis Divane mandou alguém disparar para a casa dele só para se fazer de vítima. Há quem diz que em Zavala, o polícia que apareceu com uma arma com 15 balas da câmara, com a arma na mão, já na minha nuca, disse que tinha combinado comigo, que era meu amigo. É natural esse tipo de narrativas para os nossos adversários políticos. Eu acho natural. É por isso que eu, pessoalmente, não faço muito esforço para me justificar. Eu penso que eles vão fazer o trabalho deles. Eu tenho dito aos meus colegas, mas vocês acham mesmo que a gente vai ter resultados positivos? Vamos ter um partido como a Anamola, com uma popularidade incrível, que é o único partido de massas agora em Moçambique, é a Anamola, porque a Frelimo e a Renamo tornaram-se partidos elitistas hoje. O único partido de massas em Moçambique é a Anamola. Então, vocês acham que o estágio político, social que a Anamola atingiu, acha que os adversários políticos vão ficar também a bater palmas? É impossível. Não seria antilógico. Então, há de fazer sempre essas narrativas, há de sempre colocar fake news. Por exemplo, uma fake news que há pouco tempo surgiu, disseram que o Venâncio tinha sido convidado para a Casa Branca. Então, são coisas do género, mas é lógico que se calhar tenha sido convidado. Mas essas coisas vão acontecendo de forma natural, não é? E, então faz parte do jogo político, sobretudo daqueles que sabem que já não têm instrumentos, não têm ferramentas para fazer uma luta política de igual para igual. Então o que é que fazem? Vão ao jogo baixo. Vão ao jogo baixo, as fake news, as mentiras, não sei o quê. Eu fiz um desafio há pouco tempo, quando fomos depositar o anteprojeto da alteração do artigo 305 da bandeira nacional, fiz um desafio aos blogueiros, académicos, não sei o quê, para fazer uma crítica ao documento que nós metemos lá. Porque é um documento que tem fundamentos históricos, fundamentos técnicos, fundamentos psicológicos, fundamentos sociológicos, antropológicos, sobre o que levou a Anamola a apresentar uma nova proposta da bandeira. E tudo está escrito lá. Então eu fiz um desafio. Leiam o documento e critiquem o documento. Até hoje, não vi um único post que fala do documento. Os posts que existem falam das pessoas. O Venâncio só quer aparecer. Porque isto não é prioritário. Mas o documento em si, os argumentos que vêm no documento, ninguém fala. Então, isso para nós, tenho dito aos colegas, não fiquem preocupados com isso. Isso significa um bom sinal. Quando começam a insultar o Venâncio, eles estão a dar um sinal de que o documento está tão bem feito que eles não conseguem ter um contra-argumento. Então, nós devemos bater palmas e não ficar preocupados. Então, esses jogos que andam a ser feitos, para mim, é um resultado de que, de fato, estamos no caminho certo. Estamos imparáveis, né? Somos um trem imparável neste momento. Então, a melhor coisa que eles podem fazer é não ficar no carril, porque podem ser esmagados. Então, tem que ficar de lado. E de lado é onde faz o quê? Fofoquinhas, não sei o quê, não sei quanto. Eles são de lado. Nós estamos no carril, vamos esmagar. Não vale a pena ficar lá. Para terminar o meu leque de questões, mas só responde se lhe for conveniente. Há uma pergunta que eu sempre quis lhe fazer e não vou perder esta oportunidade. Que é, tem-se estado a ver uma onda de matanças na polícia moçambicana, onde também foi arrolada uma senhora
nesta mesma onda de matanças. Como é que o Venâncio vê, faz a leitura do que está a acontecer dentro da corporação? Olha, eu acho que o problema não é propriamente da corporação policial. O problema é um país inteiro que está doente. Se eu te perguntar sobre o setor das finanças do país, não temos o mesmo campo. Temos, provavelmente não haja pessoas a serem mortas na rua, mas há pessoas a serem mortas de forma indireta. Quando tu tens orçamentos dirigidos à educação, à saúde, que são desviados para os bolsos de pessoas em particular, quando se vai ao fundo soberano e se rouba quase 35 milhões de dólares, não existe ninguém que for morto. Mas imaginas quantas crianças neste país sofrem de subnutrição crônica? São milhões de crianças. Quantas crianças todos os anos não podem ir à escola porque não há vagas? São milhões de crianças. Quantos jovens todos os anos, as estatísticas dizem que todos os anos são 450 mil jovens que atingem a chamada idade economicamente ativa, que ficam no desemprego. São 450 mil. Então, se tu fizeres uma avaliação de tudo isto, vais ver uma morte de milhares de pessoas com base no roubo de fundos, na corrupção, desvio da aplicação, que também é igualmente criminoso. O que está acontecendo na polícia é um outro espelho de um país inteiro que está totalmente doente, que está totalmente sequestrado pelo crime organizado. Portanto, o que está acontecendo na polícia é uma espécie, que eu posso dizer, uma espécie de espelho daquilo que durante muito tempo andou escondido de todos nós. E quando nós dizíamos que este país está sequestrado pelas quadrilhas, pelo crime transnacional, diziam que esta gente fala demais. Então, acho que neste momento já começa a vir à tona isso. E a polícia é um exemplo disso. Mas não é só. Eu até queria aproveitar as câmaras da televisão para fazer aqui um pequeno desafio, para nós vermos. Há outras formas de matar, que não são propriamente pegar uma arma, mas talvez sejam tão graves ou piores que pegar uma arma. Nós, neste momento, tivemos há 2 ou 3 semanas uma conferência da PGR sobre a corrupção. E quem esteve a liderar a conferência é o atual chefe do governo, Daniel Chapo. A primeira pergunta que eu faço, se calhar os jornalistas nunca fizeram isso, e eu gostaria que vocês colocassem essa pergunta, um desafio que eu faço a ele, perante as câmaras da televisão. Se realmente quer combater a corrupção, e se realmente quer dar exemplo de que ele realmente nada tem a ver com a corrupção, a primeira coisa que ele devia fazer era vir apresentar os impostos das cerca de 6 ou 7 empresas que ele é sócio que já pagaram o Estado. Então, ele apresenta, fazemos o primeiro desafio, apresenta os impostos que já pagou o Estado. 2, apresente também o contrato que ele fez com aquela companhia, daquele jato que ele utilizou para ir ao país africano. Que ele apresente, neste momento, a folha de salários dos funcionários, dos assessores e dos secretários do Estado na presidência. Que ele apresente o patrimônio que ele teve ou tem desde que se tornou presidente. Se ele fizer isto em público, mostrar isto de forma limpa, eu acho que é o maior exemplo que ele pode dar que ele quer combater a corrupção. Porque se não fizer isto, só andar em palavras, o que vai acontecer, como se diz na gíria, vai entrar daqui e vai sair do outro lado. Porque mesmo as pessoas que estão-lhe a ouvir, estão a dizer que você é o primeiro que não é transparente. Você é o primeiro que roubou o Estado. Você é o primeiro que está a desviar fundos públicos para coisas pessoais. Então, este é um desafio que eu deixo aqui. Pega nessas perguntas que eu fiz, diga ao Venâncio Mondlane, e desafia ele a ir ao público para apresentar isso. Então, você vai perceber que a questão da polícia é apenas a parte mais dolorosa, mais sangrenta do problema. Mas o crime em si é tão grave que atinge todos os setores do Estado. Aliás, isso já nem dito por mim. Este jovem, né, o ministro da Tratura, o ministro dos Transportes, já veio ao público ele próprio
reconhecer que 95% do setor do Estado está capturado pelo crime organizado. Portanto, não tem nada a ver com violência, porque daqui a pouco, amanhã a Procuradoria pode me chamar, fez acusações, mas não sou eu. O próprio membro do governo de Moçambique, ministro dos Transportes, já veio ao público dizer que 95% dos setores estão capturados pelo crime organizado. Então, esse é que é o grande problema, minha irmã. Não estou a dizer que não seja assunto para a gente falar, é sangrento, é doloroso. Há famílias que estão a perder pais, irmãos. Mas este é um problema geral que está a acontecer. O crime é generalizado neste governo. Portanto, é um governo que está assente no próprio crime. É um governo que se alimenta do próprio crime. Os raptos e sequestros estão mais do que provado que é uma indústria que alimenta os próprios dirigentes do Estado. As forças de defesa e segurança que estão envolvidas neste crime, que se tornou uma indústria. Então é um problema estrutural, sistêmico do próprio governo atual. Este governo está tão envolvido com a corrupção e com o crime que mesmo que venha amanhã, dado gratuitamente 50 bilhões de dólares para melhorar o problema deste país, vamos ficar muito mais pobres do que estivemos antes. Por quê? Porque o problema das fundações. Desde as fundações do governo